Olá, pequenos pesquisadores, bem-vindo à segunda-feira, o segundo dia da semana. Como é que você está? Já escovou seus dentes? Ou você já foi para a escola, já almoçou? Como está sendo o seu dia? O meu dia está sendo muito bom. E estamos aprendendo muito com essa lição, que o título dela é Primeiro a Erva. E hoje vai dizer o seguinte: a parte do homem, o que nós fazemos. Então a lição, ela está fazendo uma comparação com a semeadura. O que o agricultor semeia, né, lá na terra e o que nós cristãos podemos fazer. Então nós vamos comparar a atividade do agricultor, né, o trabalho dele com o trabalho do cristão, tá certo? Para vocês entenderem. O verso que nós precisamos memorizar está escrito em Isaías 61, verso 11. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Muito bem, vamos então continuar aqui aprendendo mais na lição de segunda-feira. Temos aprendido que Deus mantém o nosso corpo e todas as operações da natureza sob o comando do que? Da sua voz. E sobre o comando da sua voz e da sua mão a cada instante. Mas qual é a nossa parte em tudo isso? Se o nosso Deus criou tudo, se é Ele que comanda tudo, os seres humanos precisam ainda fazer alguma coisa? Será que deveríamos simplesmente nos sentar e deixar Deus cuidar de tudo? Nosso Senhor nos ensina que temos uma parte a desempenhar. Estamos cultivando o quê? O jardim de nosso caráter e ajudando a plantar a semente da palavra de Deus na mente dos outros. Então, quando você se torna um cristão, que nós aprendemos na outra lição lá, o que nós adquirimos imediatamente quando você decide ser um cristão? Nós adquirimos, olha só, o caráter de Deus. Então, pequenos pesquisadores, quando você diz que você é um cristão, que você aceita a palavra de Deus, você recebe a própria vida e o caráter dele. Olha só quão singelo, quão profundo, quão sério é essas palavras que eu acabei de falar para vocês. O caráter e a palavra de Deus, né? Então, nós cristãos temos um dever de cultivar primeiro o nosso jardim. Lembra que eu expliquei para vocês que a nossa mente deve ser adubada diariamente? E depois que nós estivermos prontos, preparados, nós vamos fazer o quê? Plantar a semente da palavra de Deus na mente de outras pessoas. Número 1, vamos responder as perguntas. Qual é a nossa parte em espalhar a semente da verdade? Qual é a nossa parte? Leia em Eclesiastes capítulo 11, verso 6 e escreva a resposta com as suas palavras. E depois nós vamos sublinhar a resposta no parágrafo abaixo também. Então, Eclesiastes, onde será que está Eclesiastes? É um livro que quase não mexemos, né? Então, nós vamos lá no índice da nossa Bíblia e vamos procurar. Será que ele está no Velho ou no Novo Testamento? Vamos ver aqui no Velho. Olha, Eclesiastes, vamos achar. Está no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Na minha Bíblia, perdão, a página é 1058. Então, nós vamos lá. 1058. Muito bem. 1058. Capítulo 11, verso 6. Já já vocês estarão sabendo encontrar todos os livros da Bíblia. Capítulo 11, verso 6 diz assim: Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Então aqui a palavra de Deus diz o seguinte: você que é um cristão, que é um obreiro, né? Todos nós somos obreiros na causa de Deus. Nós devemos fazer o quê? Semear essa semente. Falar da palavra de Deus para todas as pessoas. Mas só às 13 horas da tarde? Não. Todos os dias, a qualquer momento. Se você tiver ali, por exemplo, com os seus amigos, né? Surgir uma oportunidade, você pode falar da palavra de Deus. Então, nós não sabemos o dia e a hora que nós vamos colher esses frutos. Então, a nossa parte é plantar a semente, adubando o solo cuidadosamente. Então, é isso que vocês vão escrever. Plantar a semente, adubando o solo cuidadosamente. Então, vamos lá. Plantar a semente, que é o que? A palavra de Deus, tá?
E como que você vai adubar esse solo corretamente? Você vai falar das boas novas da palavra de Deus. Na mente, né? Para que a mente das pessoas elas estejam que preparadas, estejam um solo bem adubado, um solo bem fértil para que elas possam aceitar a Jesus. Então, adubando o solo cuidadosamente. Se vocês acharem que ficou um pouco confusa essa resposta, vocês podem responder de outra maneira também, tá bom? Que tenha sentido com a pergunta aqui. E agora pede que a gente sublinhe aqui no texto, nesse texto inspirado da parábola de Jesus. O homem tem sua parte em favorecer o crescimento do grão. Já vamos sublinhar essa parte aqui. Precisa preparar, adubar o solo e lançar o quê? A semente. Tá certo? Precisa lavrar o campo, mas há um ponto além do qual nada pode fazer. Quando você fala da palavra de Deus, você não vai obrigar a pessoa a ela se batizar, ela decidir a sua vida de entregar a vida a Jesus. Não, você vai fazer a sua parte. Como diz aqui, ó, precisa preparar o adubo, o solo e lançar a semente. Precisa lavrar o campo, mas há um ponto além do qual nada pode fazer. Nenhuma força ou sabedoria humana pode extrair da semente a planta viva. Ainda que o homem empregue seus esforços até o limite extremo, precisará, entretanto, depender daquele que se conectou, o semear e o colher pelos maravilhosos elos de sua própria onipotência. Então, vocês irão sublinhar até semente da planta viva, tá? Essas 3 primeiras linhas aqui, vocês podem sublinhar aqui. Como acontece no semear natural, assim é no espiritual. O professor da verdade deve procurar preparar o solo do coração. Precisa lançar a semente, mas a força que apenas pode produzir vida vem de Deus. Então, depois das 3 linhas que vocês sublinharam, vocês vão também, fazer um círculo aqui nesse último parágrafo, tá? Do texto inspirado da parábola de Jesus. Muito bem, respondemos a número 1. Número 2. O que acontecerá com a horta do nosso coração se não fizermos a nossa parte? Eu achei esse texto muito interessante. Vamos lá para Provérbios? Se nós estamos em Eclesiastes, onde que está Provérbios? E agora? Precisamos voltar lá no índice de novo? Não, você vai voltar um pouquinho para trás. Provérbios está antes de Eclesiastes. Olha só, já estamos aprendendo. Salmos, Provérbios e o quê? Eclesiastes. Então, vamos lá. Provérbios, capítulo 24, verso 30 e 31. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, de falta de entendimento. Eis que estava tudo cheio do que? De espinhos. E sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Olha só, pequenos pesquisadores, que caos que estava essa plantação, né, esse jardim. E a gente pode fazer uma aplicação aqui na nossa vida. Então, quando você chega lá no seu quarto, está aquele caos. Aquela coberta que faz 2 semanas que você não lava, aquele travesseiro que chega a estar marrom assim, ó. Porque tem uns que babam à noite, sabia? Tem uns que babam à noite, não escovam o dente direito. E aquele travesseiro todo marrom, aquela coberta suja, debaixo da cama cheio de poeira. Nossa, que caos! Né? Tudo sujo, os livros todos empoeirados, os cadernos que levaram para a escola, tudo rasgado. E aqui diz o seguinte: passei pelo quarto do preguiçoso e junto do que? Da cama do menino que falta entendimento. E eis que estava cheio o quê? De sujeira. E a sua superfície coberta de mais sujeira. Olha só como a palavra de Deus se aplica a todos nós, crianças. Olha só. O que vai acontecer tanto nesse jardim, né? Tanto nesse campo que está um caos, uma sujeira, cheio de espinhos, cheio de ervas daninhas, ou no quarto desse pequeno pesquisador ou pesquisadora que está assim. Vamos então responder aqui. O preguiçoso aproveita o seu descanso? Sim, porque ele se deleita no seu descanso. Pode colocar verdadeiro. Sua vinha ou jardim está lindo? Falso. Não, está horrível, tudo bagunçado.
O jardim está cheio de flores, legumes e frutos bons? Falso. Como que o preguiçoso que está lá descansando, dormindo, vai ter alguma coisa boa para colher? Não vai ter nada para colher. Espinhos e urtigas, ervas daninhas, são boas para ter em seu campo. Vamos ver aqui novamente. Espinhos e urtigas, que são as ervas daninhas, são boas para ter em seu campo. Sim, porque ele é tão preguiçoso que ele nem se preocupa com nada. Então essas coisas são boas quando está o quê? Tudo sujo, né? É bom ser preguiçoso. Essa aqui é falso. É melhor ser um trabalhador diligente, verdadeiro. Deus nos abençoa quando colocamos nossos melhores esforços. Verdadeiro. Olha só que interessante. Vocês viram como a palavra de Deus, ela nos ensina direitinho? Pequenos pesquisadores, vamos para o número 3. Que coisa devemos desenvolver em nós mesmos antes de espalharmos a semente da verdade? Aqui é muito interessante. Antes de você começar tudo, antes de você pensar em plantar, qual é a palavrinha-chave aqui dessa pergunta? Vamos primeiro ler em Eclesiastes para a gente achar. Eclesiastes fica depois do que mesmo? De Provérbios. Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então aqui está dizendo o quê? Que nós precisamos ter fé. Nós precisamos lançar a semente, nós precisamos lançar a mensagem e ter fé. Mas se você não acredita que nada disso vai funcionar, vai adiantar você plantar a sua semente? Vai adiantar você preparar a mente do seu coleguinha, das pessoas que você conhece para receber a palavra de Deus? Não vai adiantar de nada, porque você vai falar assim: poxa vida, eu dei um livro para ele, da volta de Jesus. Eu levei ele para almoçar na minha casa, falei sobre ser vegetariano, falei para não assistir coisas estranhas, coisas feias. E ele continua fazendo tudo isso. Eu desisti, eu cansei. Eu cansei, não quero mais falar da palavra de Deus para esses meus colegas, que eles nunca vão aceitar a Jesus. É assim que você já pensou? Sabia que eu já pensei isso também, mas isso é errado. Se nós queremos ou nós pensamos assim, vamos plantar esse feijão aqui e ele vai crescer, porque você precisa comer o quê? Os feijões, né? Depois que o pé de feijão estiver grande, que dá as vagens, você vai lá e colhe. Então você necessita, e assim é o nosso Deus. Ele quer muito que todas as pessoas conheçam a Ele, conheçam o reino de Deus e se salvem. Ele precisa. E Ele vai fazer isso o quê? Com a sua ajuda. E você não estará sozinho. Ele vai mandar quem? O Consolador, o Espírito Santo. Então, pequeno pesquisador, assim como você almeja que a sua plantinha cresça para você poder se alimentar, assim o nosso Deus, ele almeja, ele já morreu na cruz por mim e por você. E a única coisa que ele pede é: vá ao trabalho, semeie a minha palavra, que o resto eu cuido, que o Espírito Santo vai cuidar do restante. Então, aqui na notinha diz o seguinte, da parábola de Jesus: a obra do semeador é uma obra de fé. Eu estou lendo aqui no segundo parágrafo. Tá, na primeira, segunda, terceira, na quarta linha. Vocês vão sublinhar aqui. A obra do semeador é uma obra de fé. Hoje não podemos ver a futura planta quando colocamos a semente na terra, mas se tivermos fé, confiaremos que Deus irá fazê-la crescer e produzir muito mais do que plantamos. Aguardamos o quê? Uma colheita. Então, nós precisamos ter fé e que nós colheremos o que? Uma colheita abundante. Terminamos assim a lição de segunda-feira. Um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.